gente, nesse vídeo aqui a gente vai aprender a calcular quantas casas decimais tem um primorial, que é um assunto que sempre me atrai, né, sobre números primos. Bom, para começar a gente vai definir o que é a função máximo inteiro, que ela é representada por esse x entre colchetes aí. Então, dado um número real positivo x, o x entre colchetes é o maior número inteiro que não supera o x. Ou, x entre colchetes é a parte inteira da representação decimal de x. Assim, por exemplo, 2,1, o máximo inteiro é 2. 2, o máximo inteiro é 2. 0,3, o máximo inteiro é 0. 471,99, o máximo inteiro é 471. Π, o máximo inteiro é 3. E em alguns textos, essa função máximo inteiro aparece como flor de x ou esse x entre dois L's aí. Bom, vamos definir agora o que é o dig de n para todo n natural, tá? Esse dig é a quantidade de dígitos que a representação decimal do n possui. Assim, por exemplo, dig de 5 é 1, porque 5 só tem um dígito. Dig de 6 é 1, porque 6 só tem um dígito. Dig de 1000 é 4, porque 1000 tem 4 dígitos. Dig de 471 é 3, porque 471 tem 3 dígitos. E dig de 10 elevado a n é fácil ver que é n mais 1. Agora vamos relacionar essas duas funções. Dig de n é o máximo inteiro de log na base 10 de n mais 1. Que eu não vou representar com esse 10 embaixo, vai ser só log de n mais 1. Por exemplo, dig de 2 elevado a 100 é o log de 2 elevado a 100 mais 1. Isso aí, fazendo os cálculos, dá que 2 elevado a 100 tem 31 dígitos. Dig de 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Esse, na verdade, é o maior número primo conhecido, pelo menos até 2019, né? Não sei se depois conseguiram achar outro maior. E, fazendo os cálculos aí, né? Logo na base 10 de tudo isso aí, dá 24.862.047,17. E aí, extraindo-se o máximo inteiro e somando 1, a gente tem exatamente que esse maior número primo tem 24.862.048 dígitos. Dig de 70 fatorial, fazendo direto na calculadora lá, vai dar que 70 fatorial é 1,198 vezes 10 a 100, né? Extraindo log na base 10 e somando 1, a gente tem que 70 fatorial tem 101 dígitos. E também a gente pode calcular o número de dígitos de 70 fatorial usando a fórmula de Stirling, né? E aí foi feito todas essas contas aí e chegou-se à mesma conclusão, que são 101 dígitos.
Bom, gente, então agora a gente vai definir o que é o primorial de um número inteiro. O primorial de n é escrito n, jogo da velha, e é o produto de todos os primos positivos menores ou iguais a n. Assim, por exemplo, 4 primorial dá 6, porque os primos menores ou iguais a 4 positivos são 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 10 primorial é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Porque os primos positivos menores do que 10 são 2, 3, 5 e 7. Multiplicando tudo dá 210. 7 primorial dá 210 também, porque esses primos que vão entrar no produto são menores ou iguais, né, ao número solicitado aí. E 20 primorial dá 9.699.690, porque os primos positivos menores do que 20 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Agora imagina que por algum motivo a gente tinha que saber, pelo menos assim aproximadamente, quantos dígitos tem 1 milhão primorial. Digamos que a gente tinha que reservar uma memória para ele, por exemplo, né? A gente precisaria saber, ter uma ideia, pelo menos, de quantos dígitos teria 1 milhão primorial. Realmente uma encrenca, né? A gente vai ter que brigar com esse problema aí, porque a gente tem poucas armas para usar números primos, né? E são difíceis. Bom, vamos começar. A gente sabe que Li de x, que é definido como a integral de 2 até x de dt sobre ln de t, ela fornece assim, aproximadamente a quantidade de primos menores ou iguais a x. A função que diz exatamente quantos dígitos, ou melhor, quantos primos positivos existem até x, é chamada de π de x. Nós vamos ver vários teoremas aqui, vamos dar alguma dica de demonstração que vai levar a gente a estimar o número de dígitos de 1 milhão primorial. Então, vamos lá. Teorema 1. Π de x é assintótico a x sobre ln de x. Isso quer dizer que a razão entre π de x e x sobre ln de x tende a 1 quando o x tende a infinito. Esse daí é conhecido como teorema do número primo. Demorou mais de 100 anos para que ele fosse demonstrado, desde que o Gauss suspeitou dele em 1792 ou 93. Nós não vamos demonstrá-lo aqui, tá? Esse segundo teorema diz que Li de x e x sobre ln de x, a razão entre essas duas funções, tende a 1 quando x tende ao infinito. Então, isso significa que a gente pode usar Li de x em vez de x sobre ln de x, né? Que também vai chegar no mesmo resultado, tá? Para demonstrar esse resultado aí, a gente pode usar 2 vezes o L'Hopital e lembrar que a derivada de Li de x é 1 sobre ln de x. O teorema 3 diz que Li de x sobre π de x também tende a 1 quando x tende ao infinito, né? Isso é uma consequência dos 2 teoremas que a gente já mostrou aí anteriormente. O teorema 4 diz o seguinte, que Li de x menos π de x, a distância entre eles, né, é menor do que 1 sobre 8π raiz de x ln de x, quando x é maior que 2.657.
esse teorema é equivalente à hipótese de Riemann. Se você provar a hipótese de Riemann, você prova esse teorema e vice-versa. Se você provar esse teorema, você prova a hipótese de Riemann. E é claro que a gente não vai demonstrar ele aqui, né? E nem vamos usá-lo, tá? Esse teorema seria útil para a gente ter uma ideia do erro do nosso cálculo de 1 milhão primorial. O teorema 5 diz o seguinte, que o primo de ordem n mais 1 é, em média, o primo de ordem n mais o logaritmo neperiano do primo de ordem n. Na verdade, a distância média entre dois primos, né, tende a ln de um dos primos quando o n tende a infinito, né? Para a gente fazer uma demonstração disso aí, a gente tem que notar o seguinte, que Li de Pn mais 1 menos Li de Pn é aproximadamente 1, né? Porque aumentou um primo, tá? Se a gente dividir esse Li de Pn mais 1 menos Li de Pn por Pn mais 1 menos Pn, a gente pode usar o teorema do valor médio e assim demonstrar o teorema, tá? Bom, agora vamos ver o teorema 6. Vamos pegar uma sequência Qn, né? E ela tem a seguinte propriedade. O primeiro termo dela é 2. E Qn mais 1 é Qn mais Ln de Qn, tá? Então, esse teorema diz o seguinte, que Q1, Q2 vezes Qn é igual a Qn e elevado a Qn menos 2, tá? Então, dica para demonstração. É só a gente lembrar o seguinte, Q2 é igual a Q1 mais Ln de Q1, Q3 é igual a Q2 mais Ln de Q2, Q4 é igual a Q3 mais Ln de Q3, e Qn mais 1 é igual a Qn mais Ln de Qn. A gente soma essas igualdades membro a membro e daí a gente tira que Q1, Q2, bababá, Qn é igual a Qn e elevado a Qn menos 2. E o teorema 7 diz o seguinte, que o número de dígitos de Q1, Q2, Qn é igual ao logaritmo decimal de Qn mais Qn menos 2 vezes o logaritmo decimal de E, tudo isso máximo inteiro, mais 1. Veja bem aonde a gente chegou. Nós temos uma sequência QI que começa com 2. E temos uma sequência dos primos, né? E os primos começam com 2. E o espaçamento médio dos termos são aproximadamente iguais, tá? Então, o espaçamento da sequência Qn é Ln de Qn. E o espaçamento da sequência dos primos é, em média, Ln de Pn, tá? Então a gente já poderia escrever direto que dig de x primorial é o máximo inteiro de log de x mais x menos 1, x menos 2, logaritmo decimal de E mais 1, tá? Entretanto, tem um pequeno problema aí, que Li de x não é exatamente igual a π de x, né? Só Li de x é uma aproximação de π de x. Então, seria melhor a gente corrigir a fórmula e dizer o seguinte, que o número de dígitos de x primorial, supondo aí uma proporcionalidade, seja aproximadamente igual a π de x sobre Li de x, máximo inteiro de log de x mais x menos 2 log
de E mais 1. A gente vai ver que essa correção melhora bem a aproximação. Entretanto, em geral, não temos os valores nem do Li de x, nem do Pi de x, né? Mas isso não é assim um grande estorvo, porque na realidade, Pi de x, como a gente já viu lá atrás, Pi de x sobre Li de x tende a 1. Bom, atenção, meus netos me interromperam aqui e disseram que eu tenho que falar isso em todos os vídeos, porque eu não falei em nenhum. Então vamos ouvi-los. Eu interrompi esse vídeo para dar um recado muito importante, para vocês deixarem o like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, então nós vamos agora testar nossa fórmula para valores conhecidos do N primorial, né? Os valores maiores eu peguei lá no Wolfram, e o primorial lá estava sendo utilizado, né, para outra finalidade. Eles estavam estudando lá o caso onde P primorial mais ou menos 1 é um primo ou não, né? Nós vamos colocar aqui o valor real, o valor calculado e o valor dos erros percentuais aí, tá? Então vamos lá. Nós estamos vendo ali na primeira coluna que nós temos o N, depois o número de dígitos reais de N primorial, depois o número de dígitos calculado, o erro daquela função Li de x e o erro da função que a gente discutiu aí, né, a nossa equação, o dig de n. Então, dá para ver, né, que o erro da função dig de n vai diminuindo drasticamente, né? E ele acompanha o erro da função Li. Então, se a função Li, por exemplo, calculou o número de primos e teve um erro de 27%, veja que o erro de dig, né, na nossa equação aí, teve 28%. E os números são bem próximos, de modo que a gente possa realmente, se souber π de x e Li de x, aproximar bastante do valor exato. Bom, afinal, como calcular dig de x primorial? Nós vamos tomar como exemplo dig de 1.098.133 primorial, porque a gente conhece, né, os dados desse número aí, que são o seguinte: o dig de 1.098.133 primorial vai ter que dar 466.311. A quantidade de primos até 1.098.133 é 85.586. Então, significa que vão ser multiplicados 85.586 números primos, desde o 2 até o 1.098.133, e nós vamos ver quantos dígitos tem esse numerão aí, que é formado pelo produto de 86.000 números primos, né? A fórmula é espantosamente simples. Dig de x primorial é aproximadamente o máximo inteiro de log de x mais x menos 2 log na base 10 de e mais 1. Então, aí substituindo os valores, log de x é 6,041. X menos 2 vezes log de e na base 10 dá 1.098131 vezes 0,4342945. Tudo isso é
calculado o máximo inteiro mais 1. Então a gente chega à conclusão que DIG de 1.098.133 primorial vai dar 476.919. Isso implica num erro de 0,13%. Para refinar o resultado, a gente precisaria saber quanto vale π de x e Li de x. E geralmente a gente não sabe, né? Mas isso não é muito problema não, porque π de x sobre Li de x tende a 1, né? Então, o número de dígitos de 1.098.133 primorial vezes π de x sobre Li de x vai dar 476.245, um erro 10 vezes menor, porque o erro vai ser 0,014%. Tá bom, então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.